Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 18 de março, quinta-feira. Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai? Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis a discussão suscitada depois que Jesus curou o paralítico que estava diante da piscina de 5 pórticos em Jerusalém e mandou que ele carregasse o seu leito. Quando os judeus o viram carregando o leito, interrogaram e repreenderam, dizendo que ele não podia fazer isso. E interrogaram sobre quem foi que mandara ele carregar o leito, portanto, quem é que o curara. E ele então depois aponta que é Jesus. Questionam Jesus e ele diz: meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho. E a discussão começa então a girar em torno da autoridade de Jesus. Quem é ele para fazer isso, para fazer essa cura no dia de sábado e mandar que o homem curado carregasse o seu leito? Quem é ele que faz isso em Jerusalém? Então Jesus começa dizendo que ele não dá testemunho dele mesmo. Jesus tem uma atitude não de quem faz com que tudo gire em torno de si mesmo, mas Jesus aponta para outro, aponta para o Pai. Ele não veio fazer a própria vontade, mas veio fazer a vontade do Pai. Então tudo o que ele faz é na unidade com o Pai, conforme ele já tinha dito. E sobre o testemunho, então Jesus vai dizer: o testemunho não vale nada se a pessoa dá testemunho dela mesma. Como também a pessoa que busca a glória em si mesma ou que dá glória um ao outro, não busca a glória de Deus.
Então ele começa a dizer quem é que dá testemunho dele. E numa longa argumentação, Jesus então vai descrever testemunhos a seu respeito. Ele fala de 5 testemunhos. Primeiro, João, as obras que ele faz, que são concedidas pelo Pai. O Pai que concede que ele faça essas obras. As Escrituras que eles conhecem, nas quais eles buscam a vida eterna e que ele diz que, na verdade, dão testemunho dele. Moisés, em quem eles colocam a esperança e que ele diz que escreveu a respeito dele. Portanto, Jesus se coloca não como se fosse alguma coisa acrescentada às expectativas e aos testemunhos que ele já tem, mas Jesus se mostra como sendo exatamente o ponto para o qual apontam todos esses testemunhos que eles já conhecem. Ele diz: João era uma luz acesa. Vocês foram lá pedir o testemunho dele. Vocês foram lá perguntar se ele era o Messias. Ele disse: eu não sou o Messias. Ele disse: aquele que vem depois de mim, existia antes de mim e passou à minha frente. Ele disse que o Messias não era ele, e que o Messias é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então João deu testemunho de mim. Vocês se alegraram com ele, mas não receberam o testemunho que ele deu. Eu não dependo de testemunho de um ser humano. Para a vossa salvação, o testemunho de João também valeu. Também vale. Mas eu não dependo desse testemunho. Antes de tudo, as minhas obras, aquilo que eu realizo, eles podiam ter se debruçado sobre a admiração diante da cura do paralítico. Eles poderiam ter debruçado sobre suas palavras, enfim, sobre todas as suas obras, que ele diz que não fazia por ele mesmo, mas porque o Pai lhe concedia fazer. E estas obras poderiam ser o sinal, o testemunho, então, de quem ele era. Eles podiam atender ao testemunho do Pai ao conceder que ele fizesse tais obras, obras de Deus. Eles poderiam estudar e meditar melhor as Escrituras. Eles podiam pensar e refletir sobre a obra, sobretudo sobre os escritos de Moisés, os escritos atribuídos a Moisés. No entanto, ele diz: mas vocês não acreditam em mim porque, na verdade, vocês não receberam o Pai, porque vocês não conhecem a sua voz, não viram a sua face, e ele não encontrou morada em vocês porque vocês não aceitam aquele que ele enviou. As Escrituras não produzem a vida eterna que vocês buscam, porque vocês não conseguem perceber que as Escrituras falam de mim, dão testemunho de mim. E Moisés, em quem vocês põem a esperança, também não, porque vocês não conseguem perceber que era sobre mim que Moisés escreveu sobre mim. Então Jesus se apresenta como um verdadeiro ponto de interrogação muito pessoal. Existem os sinais e os testemunhos, mas cada pessoa deve refletir sobre esses sinais. Jesus Cristo, para mim, deve ser uma interrogação muito pessoal, porque Jesus Cristo é a resposta que acompanha as minhas perguntas mais profundas, os meus anseios, as minhas buscas mais profundas, as minhas maiores dúvidas, mas também é aquele que responde e corresponde
as minhas maiores esperanças. Jesus se apresenta como alguém que leva as pessoas a tomarem uma posição. Os sinais falam para quem sabe entender os sinais. As Escrituras, os profetas, enfim, a lei, tudo fala dele. Mas é preciso que a gente saiba identificar esse testemunho dado por todas essas fontes que ele mesmo indica. Rezemos. Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que, corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.